Max Verstappen teria emendado 2 vitórias seguidas na Fórmula 1, em Monza e em Baku, com uma vitória numa corrida GT no desafiador Nordschleife, o circuito norte de Nürburgring, não foi só uma conquista brilhante. Ela também disse muito sobre Max como piloto e sobre o que ele pode fazer daqui para frente. 2 semanas depois de passar pelo complicado processo de obtenção da licença para correr na classe principal da série de Endurance NLS de Nürburgring, Verstappen foi liberado para pilotar uma Ferrari 296 GT3 de primeira linha, com as cores da equipe Verstappen.com, em sua primeira corrida real de carros esportes. E ele destruiu. Largando em terceiro, Verstappen passou os 2 pilotos da primeira fila logo na primeira curva, assumiu a liderança e nunca mais olhou para trás. O trânsito, as estratégias de pit stop e as zonas de lentidão de código 60, usadas para neutralizar incidentes ao longo dos 25 km de pista pela floresta, dificultam comparações diretas de ritmo nas corridas da Nordschleife. Mas não nesse caso. Depois de algumas voltas para se ambientar, Verstappen disparou. E quando entregou o carro da Emil Free Racing para seu companheiro, o inglês Chris Lulham, completar a segunda metade da corrida, Max estava mais de 1 minuto à frente do resto. Sua melhor volta foi 4,5 segundos mais rápida do que qualquer outro e 8 segundos mais rápida do que a do segundo colocado. Como sempre ocorre nas corridas de endurance, pode-se dizer que o Balance of Performance, ou o equilíbrio de performance, favoreceu a Ferrari 296 dele. Também é fato que algumas equipes e pilotos de fábrica estavam ausentes por causa do conflito de datas com a etapa do Mundial de Endurance, em Fuji. Por isso, o grid não estava tão forte quanto costuma ser nas 24 horas de Nürburgring, que é a corrida que Max tem como verdadeiro objetivo. Mesmo assim, o grid estava lotado de especialistas nesse circuito e em carros de Gran Turismo. Um bom exemplo é Frank Stippler, que Verstappen deixou para trás nos turnos dele. Stippler é 23 anos mais velho que Max e corre com carros GT no Nordschleife há quase mais tempo do que Verstappen tem de vida, e já venceu as 24 horas de Nürburgring 3 vezes. No final da corrida, Stippler aplaudiu o que chamou de melhor piloto do mundo e disse que o desempenho de Verstappen não foi surpresa, já que ele é da geração de simuladores e chegou muito bem preparado. Sejam quais forem os poréns, a vitória de estreia de Verstappen na GT3 foi extremamente impressionante e ele curtiu demais. É bem provável que Verstappen não conquiste o título da Fórmula 1 em 2025. Ainda assim, essa temporada tem servido para consolidar ainda mais sua posição como grande referencial da geração atual, e também como um nome que já começa a se firmar entre os maiores de toda a história. Tirando uma ou outra falha momentânea, Verstappen vem fazendo mais uma temporada em altíssimo nível. Ele tem sido mais consistente e mais dominante. E essa temporada deve reforçar essa percepção tanto quanto qualquer outro de seus anos de campeonato. Ele não tem sido perfeito, mas tem sido tão brilhante quanto sempre. E nesse mesmo ano, se tornou um vencedor no Nordschleife. A atenção que ele despertou foi justificada. Primeiro, pelo processo de obtenção da licença para competir nessa pista. E essa atenção só aumentou na hora de competir de verdade e vencer já na primeira tentativa. Claro, não foram as 24 horas de Nürburgring e faltaram alguns pilotos de ponta, mas era o Nordschleife. Foi um feito muito maior do que, por exemplo, Lando Norris disputar uma rodada do Gran Turismo inglês em Silverstone, principalmente porque agora existe a possibilidade de Verstappen disputar muito mais provas como essa. Verstappen, por um lado, é o piloto ideal da Fórmula 1 moderna, o produto de uma formação perfeita no kart e obsessão por corridas que o faz passar horas e horas competindo nos simuladores. Por outro lado, tem um espírito retrô. A Fórmula 1 é seu trabalho, mas ele não se limita a ela. Corre porque ama correr. O resultado é que o melhor piloto da Fórmula 1 atual tirou férias correndo no Nordschleife, que é, sem dúvida, o circuito de corrida mais famoso e mais temido do mundo. E isso não deve ser visto só como um capricho. O entusiasmo de Verstappen pelas corridas se destaca até entre seus colegas, rivalizando com Fernando Alonso. Eles compartilham o amor pela pilotagem e um forte respeito mútuo. Pergunte a qualquer um deles quem é o melhor na Fórmula 1. Depois deles, é claro. É provável que um cite o outro.
A diferença é que Verstappen não tem nenhuma razão para fazer isso. Ele está lá simplesmente porque gosta. Alonso, quando disputou as 500 milhas de Indianápolis em meio a uma temporada de Fórmula 1 e depois venceu as 24 horas de Le Mans, estava em busca da tríplice coroa e de glória pessoal em uma época em que sua carreira na Fórmula 1 estava travada. Verstappen pode até acabar vencendo essas provas, mas com uma motivação completamente diferente. Por prazer, por amor à pilotagem. É possível que depois de encerrar sua carreira na Fórmula 1, Verstappen construa uma segunda trajetória na Endurance, tornando-se inquestionavelmente um piloto completo. Sob qualquer critério, inclusive o de Alonso, será um argumento forte para Max ser considerado o melhor de sua geração, e talvez o melhor de todos os tempos. Verstappen já declarou que essa participação na NLS é apenas o começo de sua preparação para tentar vencer as 24 horas de Nürburgring. A edição de 2026 será em maio e se encaixa entre os grandes prêmios de Miami e do Canadá. Mas, por enquanto, Max não confirmou presença. Primeiro, ele precisa ver como estará sua temporada na Fórmula 1. Com as novas regras da Fórmula 1 e a entrada da Red Bull como fabricante de motores em parceria com a Ford, ele sabe que vai ter que manter o foco na Fórmula 1. Mas a impressão é clara: disputar as 24 horas já em 2026 é o plano A de Verstappen. Ele deixou claro que planeja disputar outras provas da NLS como preparação. As 24 horas, no entanto, são um desafio de outro nível. As fábricas mais importantes do mundo levam essa prova extremamente a sério, com equipes e pilotos de fábrica de altíssimo nível, como BMW, Porsche, Audi, Mercedes, etc. Diferente da busca de Alonso por reconhecimento mundial, o interesse de Verstappen é mais específico: corridas de endurance. Quando perguntado se gostaria de buscar a tríplice coroa, ele foi direto: Le Mans sim, mas não estou interessado na tríplice coroa. Gosto de assistir a IndyCar, não preciso pilotar eu mesmo. Verstappen vê as corridas de longa duração como um passatempo que ele leva extremamente a sério. Treina em simuladores até mesmo durante os fins de semana de Fórmula 1. Sua equipe de GT, a Verstappen.com Racing, é muito mais do que uma extensão de marca. Ele acompanha de perto o progresso dos pilotos e investe pessoalmente no desenvolvimento deles. Chris Lohan, seu parceiro na NLS, é um dos que vem do simulador para as pistas. Ele também compete no GT World Challenge Europe com Thierry Vermeulen, filho do empresário de Verstappen, Raymond, e já conquistaram pódios, incluindo um em Brands Hatch. Verstappen tem aconselhado jovens pilotos a não verem a endurance como plano B, mas como um caminho legítimo e promissor. Nos últimos anos, Verstappen ficou descontente com alguns aspectos da Fórmula 1, como a extensão do calendário, a pressão da mídia e, mais recentemente, a turbulência interna da Red Bull. Chegou a dizer que poderia se aposentar ainda jovem. Agora isso parece superado. A endurance pode ter se tornado um complemento à sua carreira na Fórmula 1, mesmo com os desafios de agenda. O calendário de 2026 permite a participação em Nürburgring, mas as 24 horas de Spa coincidem com o GP da Áustria e Le Mans com o GP da Espanha. Apesar disso, é muito provável que Verstappen esteja de olho nos calendários futuros. Um espaço ideal pode surgir para que ele dispute Le Mans com um programa paralelo à Fórmula 1, assim como fez Nico Hülkenberg em 2015, vencendo com a Porsche enquanto corria pela Force India na Fórmula 1. E há mais uma peça nesse quebra-cabeça: a parceria entre Red Bull e Ford. A Ford terá um hipercar na classe principal do WEC em 2027, com suporte técnico da Red Bull Powertrains. O gerente desse programa da Ford é Dan Sayers, que veio da Red Bull Powertrains. Embora a Ford vá tocar o projeto internamente, a base de operações é perto da sede da Red Bull, em Milton Keynes, e a conexão técnica é clara. Se Verstappen permanecer na Red Bull na era Ford, esse é o caminho mais direto para ele chegar a Le Mans. É difícil dizer se a Ford terá um carro competitivo em Le Mans. O grid do WEC está superlotado. Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac, Peugeot, BMW, Alpine e Aston Martin estão lá. E a McLaren e a Genesis estão para chegar. O primeiro teste do carro da Ford só deve acontecer no verão europeu de 2026, o que significa que chegará às pistas com pouco tempo de desenvolvimento.
Ainda assim, imaginar Verstappen em um Ford Hipercar pintado com as cores da Red Bull em Le Mans 2027 ou 2028 não parece um exagero, e seria um capítulo extraordinário na trajetória dele. Com base no que fez no Nordschleife, Verstappen seria uma arma valiosa para qualquer equipe de ponta do Endurance, e não apenas por seu nome, principalmente pelo seu desempenho.